Daí, pessoal, mais uma resolução. Suponha que durante certo período do ano, a temperatura T em graus Celsius na superfície de um lago possa ser descrita pela função f de t igual 24 menos 4 vezes cosseno de π sobre 12 vezes t, sendo t o tempo em horas medido a partir das 6 horas da manhã. Em um mesmo dia, a temperatura atingirá 23 graus Celsius às... Bom, então ele tem a função aí que estabelece a variação da temperatura ao longo do tempo, né, de acordo com o tempo, e ele pergunta, no mesmo dia, a temperatura atinge 23 graus, e, pelo que se percebe, isso acontecerá em 2 momentos desse dia. Então ele pergunta quando que acontece isso. Bom, significa então que a temperatura, 23 graus, será substituída onde? No lugar da temperatura. F de t igual 21 menos 4 vezes o cosseno de π sobre 12 vezes t. E aí eu vou substituir essa f de t, essa temperatura aqui, ó, por 23 graus. Então 23 graus será atingido aonde? Em que t? Olha só, em que t? Tá? Então esse vai ser o mecanismo da resolução. Uma coisa que eu vou estabelecer aqui, que eu acho que é de preferência dos alunos, é transformar essa notação aqui, ó, em radianos, essa marcação em radianos, para graus, né? Então eu vou transformar aqui, ó, π sobre 12 para graus. Aí lembra, né, que o π radianos equivale a 180 graus, então 180 graus dividindo aí por 12, e aí eu tenho 180 por 12 dá 10, 65, então 15 graus. Então aí eu vou substituir π sobre 12 por 15, eu acho que vai ficar mais agradável. Então aqui 21 menos 4 vezes cosseno de 15 graus vezes o t. Olha só, ficou mais claro, parece, né? Aí vou isolar esse t, jogando para cá, 23, bem devagar, ó. Faço a falsa passagem, 23 menos 21, igual menos 4, que multiplica cosseno de 15t. 23 menos 21, isso dá 2. Já aproveito e faço essa falsa passagem aqui também, ó, do menos 4 dividindo, né? Olha só, 2 divide por menos 4 é igual ao cosseno de 15 graus vezes o t. Então, cosseno de 15t é igual, e simplifico isso aqui, né? Dá menos 1/2. Ok? E agora eu vou pensar aonde que o cosseno, ou cosseno de quem, né? Cosseno aqui, ó. Cosseno de quem que dá menos 1/2? Bom, se fosse primeiro quadrante, ou ainda se fosse positivo aqui, 1/2, esse ângulo seria de 60 graus, né? Então deixa eu fazer uma espécie de rascunho aqui, ó. O cosseno de 60 graus é igual a 1/2 positivo. Então, para cosseno, para um valor menos 1/2, eu tenho que encontrar quais são os ângulos correspondentes a 60 graus nos quadrantes onde o cosseno é negativo. Onde que o cosseno é negativo? Bom, o cosseno ele é negativo no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Então eu tenho que fazer isso, ó. Eu tenho que achar os 60 graus levado para o segundo quadrante, porque lá ele é negativo, vou encontrar menos 1/2, e vou levar esses 60 graus para o terceiro quadrante, porque lá o cosseno também é negativo, resulta menos 1/2. Eu vou fazer isso
usando um desenho, o ciclo trigonométrico. Ó, assim a gente exercita a ideia, né, o significado. Então, olha só, como que se faz isso? Eu presto atenção na linha 180, 360. E aí eu estou com 60 graus. Então não esquece que a tua referência é 60 graus em primeiro quadrante. Então se tu queres ir para o segundo quadrante, do 180, tu volta aqui, ó, 60 graus. Então menos 60. E aí tu vai encontrar aqui o ângulo de 120 graus. Por quê? Porque aqui tu vai ter 60 graus. E se tu queres ir para o terceiro quadrante, do 180, tu aumenta aqui, ó, tu avança também 60 graus. E aí tu vai chegar no 240. Então, eu tenho aí 120 e 240 como os ângulos utilizados para verificação do tempo. Então a gente vai fazer isso aqui agora. 15, deixa eu repetir aqui. Ó, cosseno de 15 graus vezes o t, tu encontrou menos 1/2. Então essa expressão aqui, ó, ela tem duas possibilidades. Ou ela é 120 graus, ou ela é 240 graus. Por quê? Porque o cosseno de 120 graus corresponde ao cosseno de 60 e é negativo pelo quadrante. O cosseno de 240 corresponde ao cosseno de 60, mas é negativo pelo quadrante. Então eu faço isso. 15t igual 120 graus. T igual 120 graus divide por 15 graus. Cancela grau com grau. E o tempo vai ser de 120 por 15, 8. Então aqui eu tenho um tempo de 8 horas. Cuidado com a letra A, hein? Olha aqui, ó, 8 horas. E aqui eu tenho que 15 graus vezes o tempo igual 240 graus. Então o tempo é igual 240 graus, divide por 15 graus. Tempo igual 150, dá 10, sobra 90, 90 por 15 dá 6. Então isso vai dar 16 horas. E a letra A, olha só, 8 e 16. Mas essa letra A, o que acontece? Essa letra A aqui é uma pegadinha. Ó, é uma pegadinha. Então o que eu vou pensar? Vou pensar o seguinte, ó, que ele me deu a data, um horário onde o tempo começou a ser marcado, né? O tempo em horas começou a ser medido a partir das 6 horas da manhã. Então isso aqui é meu horário inicial. Então o gráfico ele começa a acontecer aqui, ó, em 6 horas. Se o gráfico, se a marcação do tempo fosse a partir das 0 horas, né, a partir da virada meia-noite, 0 horas, então às 8 horas eu teria, 8 horas da manhã eu teria a temperatura de 23 graus e também às 4 da tarde. Mas como essa verificação começou a ser feita a partir das 6 horas da manhã, ou seja, então há um deslocamento desse gráfico, né? E aí então eu tenho que acrescentar aqui, ó, 8 mais 6, que vai dar 14 horas, e aqui 16 mais 6, que vai resultar às 22 horas. E aí sim eu fico com a letra D. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita e até a próxima.